amigos que estão aqui hoje. A ideia de fazer essa live é uma coisa assim meio louca mesmo, porque eu tô com atendimentos online desde o início e aí começaram a me trazer algumas demandas. O objetivo da live não é informações técnicas, nada disso. É até que vocês tragam perguntas, principalmente quem está trabalhando com atendimentos online, com aulas online. Eu estou vendo que tem aí algumas professoras, né? Colegas profissionais, fonos. Então, assim, eu não sei se vocês também receberam essas queixas, como vocês estão sentindo essa questão da comunicação voltada unicamente nessa parte do nosso corpo. E a ideia de juntar um pouco da questão vocal, que é... Desculpa. Os nossos amigos, Lu? São muito amigos, Esse pessoal Desculpa esse problema. Super amigos, pacientes, ex-pacientes, né? Eu acho que, assim, uma coisa, Lu, eu não sei se você tem percebido isso, mas eu recebi depois que eu coloquei aquela chamada nossa, né? Eu recebi aquele mensagem que eu passei para você, que eu fiquei muito feliz. Uma ex-paciente nossa de 12 anos atrás, né? Que mandou aquela mensagem. Para mim foi uma mensagem sensacional, né? Alguém primeiro de lembrar que fez um tratamento e lembrar, né? Há 12 anos atrás, né? Muito legal. Então, é por isso que a nossa profissão é legal. Eu gosto de gente, eu gosto de estar com gente. Isso propicia coisas muito, muito bacanas, né, na nossa vida, que a gente vai ver depois de 10, de 15 anos que a gente fez uma diferença. E eu espero poder... Eu não gosto muito dessas coisas de ao vivo, porque eu sou muito perfeccionista. E eu não gosto de tenho medo de fazer feio, de falar errado, mas eu acho que nós estamos num período que nós precisamos dividir o conhecimento, dividir o amor, o carinho, uma fase tão difícil que nós estamos passando, né? E aí quando você me convidou, eu agradeço o convite, achei que foi sensacional e gostei muito da ideia. Vamos tocar o barco, Suzana. Vamos lá. Então, como eu estava falando para o pessoal, né, Lu, a questão de que alguns pacientes tinham me trazido, além do cansaço vocal, quando ficavam expostos nessa condição da comunicação assim, né, que a gente fala só dentro de um quadrado, né, o cansaço. E aí que eu fiz algumas correções, porque o que eu notei no meu atendimento, porque eu estou fazendo bastante atendimentos à distância. Para as crianças, olha que interessante, eu acho que as crianças, elas têm uma questão, assim, a própria posição que a mãe coloca, principalmente a minha faixa etária, que é de 8 a 15, 16 anos, que eles são maiores, né, um pouquinho maiorzinhos, a mãe coloca sentadinho e eles ficam assim. E eles ficam assim, na frente do computador. Eu fiz pouquíssimas correções nas crianças. Mas os pacientes adultos, eles tendem a conversar assim na tela, esticando bastante, como que se aproximando do celular ou do computador fosse facilitar. E aí, daí o que começou, alguns daí começaram a me falar, olha, eu fiz uma reunião, terminei a reunião, eu estava vocalmente péssimo. Você pode me dar uma orientação por quê? E aí me veio muito disso, né? O quanto essa questão toda da tensão de ombro e pescoço que essa nova condição de comunicação nos trouxe. E que talvez para os mais jovens, é isso que você falou, talvez estejam mais acostumados a conversar, né, via computador, alguma coisa assim, e deve ter uma relação que talvez seja diferente dos adultos, né? Principalmente profissionais que não trabalhavam à distância. E aí, em seguida, veio o outro comentário. Doutora, você não faz uma ideia por que eu de vez em quando tenho tido tontura? Acho que eu estou muito nervoso. Estou muito nervosa. Aí vem aquela questão, sei lá, né, assim,
A gente sabe, e eu acho que eu gostaria demais de ouvir você falando a respeito das tonturas que não são, que eu acho que esse período de tensão, de ansiedade, pode também causar, não é verdade? Não são só questões de patologia, né? Uma paciente me preocupou. A ansiedade é um problema sério, porque o sistema... Deixa eu só dar uma introdução, antes da gente começar a falar sobre o assunto, sobre um pouco de fisiologia do sistema vestibular, de como ele funciona, para que serve esse sistema do equilíbrio, para que serve esse sistema vestibular. Então, basicamente, os nossos sentidos, eles são originários de uma fonte. Por exemplo, eu vejo com os olhos, eu escuto com a orelha, eu sinto cheiro com o nariz. O sistema do equilíbrio, ele tem muitos outros órgãos envolvidos e essas informações, elas convergem num lugar só. Então, eu uso informações dos meus olhos, eu uso informação dos meus labirintos. Então, os labirintos, eles têm 3 receptores de cada lado, que respondem a acelerações tangenciais de movimento, e mais 2 otocônias, né, que respondem aos movimentos lineares. Então, são 5 receptores só no labirinto, e ainda os receptores do sistema do organismo. Porque para que serve o sistema vestibular? Para te colocar em contato com o ambiente, para te manter o campo visual e para te manter o equilíbrio. Porque, na verdade, nós somos um pêndulo, né? A parte inferior é menor, a parte superior é maior. Depois dessa quarentena vai ficar tudo maior, né? Vai todo mundo engordar, né? O pêndulo vai ficar pior, né? Então, você imagina que nós estamos no steady state, num equilíbrio contínuo, com uma informação que vem de uma forma estável, então estamos habituados, no meu trabalho, eu vou atender meu paciente, eu tenho a minha mesa, eu tenho a minha distância, eu consigo olhar, de repente eu me vejo num ambiente confinado, num ambiente fechado, num ambiente pequeno, que não é o meu habitual. Então, é um novo estado para se adaptar. Então, eu vou ter que criar uma nova condição. E isso pode gerar um conflito de informação. E esse conflito de informação pode ser interpretado como tontura, que, na verdade, a tontura é um dos sinais que pode aparecer em várias outras coisas. Nós temos, basicamente, 4 tipos de tontura que a gente pode diferenciar. Tem a tontura da lipotímia, que é quando a gente levanta muito rápido e dá aquele clarão, ou que a gente faz um esforço muito grande na academia e dá aquele fica meio zoró. Isso aí é lipotímia, isso não tem nada a ver com labirinto. Tem a tontura do desequilíbrio. Está ligado à circulação? Circulação, pode ser cardiovascular, eu posso não ter um condicionamento físico adequado, que o coração não responde bem. A hora que eu levanto muito rápido e dá aquele clarão, falam que depois dos 40 é só se levantar rápido que você já tem um barato, né? Não precisa nem beber. E Lu, aí, aproveitando essa questão, por exemplo, o fato de, vamos pensar, salas de reunião. Eu tenho pacientes que trabalham em empresas e dois, na realidade, pais de pacientes minhas que me trouxeram essa questão. Se o fato eles estarem sentindo esse mal-estar depois das reuniões, porque ficavam 2, 3 horas assim, né, assistindo e acompanhando lá, né, 4, 5, 10 pessoas na sala. Isso pode ir causando uma dificuldade dessa circulação pelo fato da pessoa estar parada e aí a hora que ele se mexe, então ele tem essa sensação? Não, eu não veria eventualmente a pessoa pode ter algum pensamento, alguma coisa que o fato de ficar parado pode desencadear, mas não é tanto por aí. Existem outros fatores que a gente acaba esquecendo, que são hábitos. Então, esse pessoal acaba tomando muito café, ou acaba não se alimentando, não se hidratando direito, ou não alongando. E aí entram outros problemas. O visual. Então, você divide a tela com 10 pessoas, com 12 pessoas, com muito movimento. É muita informação para processar. Se eu estou numa sala com 12 pessoas, eu escolho para quem olhar. E no computador eu estou olhando para todo mundo. Então aquilo dá um pouquinho de trabalho, porque está saindo da sua zona de conforto. E isso pode gerar uma tensão cervical, isso realmente o pescoço pode ficar subindo e realmente dá essa tontura, dá esse mal-estar. E se a pessoa ainda tiver a enxaqueca ou tiver algum distúrbio de carboidrato,
a hipoglicemia ou hiperglicemia, pode agravar ainda mais, né? Então, você falou da questão da água. Isso foi uma coisa que na primeira orientação que eu fiz lá de dicas de fono, eu recebi vários depois individuais de professores. Não sei aí quem são as professoras que estão aí agora, que eu consegui acompanhar alguns que entraram, outros. E aí eu falei, viu, vocês estão levando a garrafinha para a sala de aula? E aí muitas falaram, Sana, verdade, a gente começa a preparar a aula e liga e grava alunos tal, e esquece de levar a famosa garrafinha. Então, eu acho que tem um fator da hidratação que muitas vezes, isso que você falou, numa reunião presencial, na aula presencial, as pessoas às vezes já se adaptaram a isso, né? E outra, você se movimenta. Eu tenho sentido um pouco isso quando eu faço, por exemplo, 5 atendimentos seguidos, e essa questão toda da internet, né, gente? Uma hora trava o seu, trava do outro, e aí você fica naquela preocupação de acertar o mecanismo e quem pensa em si mesmo nessa hora, né? A questão, isso, por exemplo, da postura. Eu já me peguei várias vezes assim, eu olhando para a atividade na tela para ver se o paciente estava fazendo certinho. Susana, desde a altura da tela, desde da onde está trabalhando, porque muita gente, a gente sabe que tem muitas pessoas que estão com as crianças em casa. Então, mesmo que eles tenham um escritório, um home office, um lugar para trabalhar, tem que dividir. Eu mesmo, a minha filha, ela toma conta a manhã inteira do meu escritório, eu não tenho acesso. Então, eu tenho que me adaptar na mesa da cozinha, eu tenho que me adaptar em outros lugares que não são ideais, né? E isso tem que tomar muito mais cuidado com essa região. A Cláudia Covino, que é osteopata, lembrou bem da postura, é isso mesmo. Isso é importante. Você tem que saber uma posição que te dê conforto, né? É aquela história do balão de gás. Nós temos que pensar que nossa cabeça é um balão de gás que está puxando o nosso corpo. E o ombro faz parte das costas. Ele não pode ficar arqueado, porque isso gera uma tensão e aí pode dar um sinal errado e aí dá esse conflito de informação e você vai desenvolver tontura. E cronicamente você vai... É uma patologia, não é mesmo? Sim, é uma patologia. É uma condição aguda daquela situação e que eu vejo assim, nós estamos sobre uma situação toda de tensão psíquica mesmo, né? A própria condição da ansiedade, de N situações que às vezes nem estamos pensando, mas quando vamos dormir a gente percebe que acho que lá do outro lado está pensando, e que a gente sabe que acaba modificando a nossa relação com a musculatura. A questão do ajuste interfere com a voz, né? Porque você tem o pescoço, tem uma tensão, a voz é o espelho da alma. Se eu tenho tensão aqui, eu vou levar uma tensão na prega vocal. Apesar de não ter que falar alto, eu estou falando com uma pessoa só, eu vou ter um esforço maior. Eu vou ter uma sobrecarga da laringe e fatalmente eu vou acabar desenvolvendo uma disfonia. Você falou, a gente em teoria não precisa falar mais forte, mas, por exemplo, eu já tive inúmeras situações onde o paciente, por exemplo, está com um fone, não fez o ajuste ali na plataforma, onde tem aquele ajuste do microfone, a entrada do paciente está muito fraquinha, então eu estou recebendo esse som fraco, ele está recebendo esse som fraco porque às vezes não soube fazer o ajuste e, por exemplo, quando eu compartilho tela, várias vezes as atividades aparece a tela e a gente não aparece mais. Até tem paciente que fala, eu não estou te vendo mais. Eu falo, não, tudo bem. Falei, mas você está me ouvindo? Eu tô. E aí, várias vezes, eu falo assim, mas não precisa gritar, tá? Eu tô te ouvindo de boa. E aí, que é exatamente isso, você perde referências. Temos que lembrar isso, né, Lu? É um aprendizado para todos nós. Isso tem que ser colocado na vida. Eu acho que essa pandemia veio para a gente modificar algumas coisas e tentar o máximo possível ver o lado bom disso, apesar de toda essa tristeza e tudo que a gente tem visto. Afinal de contas, vamos ter que passar por isso, vamos ter que viver com isso, vamos tirar o melhor possível. Então vamos rever algumas coisas, seja relação familiar, seja postura, seja a forma com que encara a vida,
vamos ver a forma positiva de viver, né? Acho que isso que é uma lição muito grande. É que eu estava falando. Então, temos lá essa condição da tontura, que é isso, né? Daquela coisa que você levanta e tem esse... Então, voltando naquilo que a gente estava falando, dos 4 tipos de tontura, que eu acho que é interessante nomear, porque acho que é importante, às vezes o paciente chega no consultório, ele não sabe o que ele tem. Ele não sabe explicar o que ele tem. Então, é importante dar vocabulário. É importante você ensinar ele a falar que quando você sente uma sensação, uma ilusão de movimento, é vertigem. Quando você tem um quadro que você tem dificuldade de andar, mas sentado você não tem nada, deitado você não tem nada, em outra posição não tem nada, você pode ter alguma outra coisa relacionada à sensibilidade que não é labirinto, né? E tem o último, que é o psicogênico, né? Que é a parte da emoção mesmo, que aí é um pouco mais complicado. Muitas vias acabam chegando ao mesmo lugar. Eu tenho estudado bastante... Oi? Você acha que, por exemplo, pessoas que já têm histórico de depressão, ou toque, ou transtornos de ansiedade, nessa fase, esse sintoma pode surgir como, na realidade, acoplado àquilo que ele já tinha? Isso fica amplificado, né? As coisas, na ansiedade e no estresse, as coisas boas, as coisas ruins acabam se amplificando. E aí acaba você sentindo mais, e dependendo do nível de tranquilidade, você vai valorizar ou não. Como é uma doença nova, está todo mundo assustado. Qualquer coisa que acontece acaba, é isso, é o corona que me pegou, ou eu vou morrer. E a maioria das vezes não é nada, é só um excesso de... Assim, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o café, porque o café resseca a faringe. Uma coisa que eu falo muito para meus pacientes, que eu acho que é importante a gente saber, a gente divulgar. O pH do café é baixo, o pH do café, principalmente esses expressos, né? Quanto mais concentrado for, mais baixo é. E fica por volta de 3,6 a 4, né? E a gente sabe que dentro do estômago tem uma proteína que se chama pepsinogênio, que vai dar origem a uma enzima que chama pepsina. E a pepsina, ela serve para digerir proteínas. E fisiologicamente, naturalmente, a gente tem o refluxo. Então essa pepsina sai do estômago e fica alojado na faringe por algum tempo. Quando eu tomo meu café, e aí eu tomo... ontem eu atendi um paciente que tomava 2 litros de café. Nós tivemos um paciente em conjunto que fez até um cólico, né? Sim. Então aquilo lá vai queimando. E também tem muito a ver com a quantidade, né? Assim, eu acho que às vezes a gente fala do café e as pessoas falam, mas a senhora não toma café? Eu falo, eu amo café. Só que veja só, eu não ultrapasso a 4 xícarazinhas ao dia. Ele fala 250 miligramas de cafeína, né? De manhã, no meio da tarde, aquela história para acordar após o almoço, para dar uma atenção. E eu, particularmente, como uma amante do café, eu preciso tomar um cafezinho à noite. É uma coisa minha, assim, já da minha família. Os buenos que tiver aqui, o povo da família que levanta as mãozinhas aqui vai saber, né? Nós somos tudo cafezeiro. Mas eu nunca fui de tomar isso. Aquele paciente nosso em comum foi uma coisa que me assustou, porque quando ele falou, o doutor falou que eu tinha que parar de tomar café, eu falei, puxa, mas que radical. Ele falou, é porque eu trabalho e fico na tela, então ele já tem esse trabalho, né? E como ele falou, ele ia fazendo de garrafas e chegava a tomar 3 garrafas de café. Eu acho assim, muito, né? Eu procuro não ser taxativo. Provavelmente eu não devo ter falado parar completamente. Mas o que eu peço é diminuir a quantidade. Alguém que toma 3 garrafas, eu acho que falar em 4 xícarazinhas ou 3 é quase que falar para parar, né? Ou diminua um pouquinho a acidez, misture com um pouquinho de leite, tome não todo dia, porque isso também, Suzana, voltando um pouquinho na tontura, esse sistema que está mantendo o estímulo, ele tem um estímulo basal de uns 170 picos por segundo. Então, a minha orelha está avisando aqui, minha outra orelha está avisando aqui, num padrão. Se eu tomo muito café, eu aumento esse padrão. E se eu tiver uma pequena disfunção, essa diferença fica evidente. E aí eu posso começar a apresentar tontura. Então, os distúrbios alimentares são muito grandes.
é congelado. Eu tive uma queda de energia. Tive uma queda de energia. Tá. E aí as pessoas acabam tendo o hábito, então acabam tomando muitos estimulantes. O chamate também entra no mesmo no mesmo padrão de estímulo. O café, o chamate, o chocolate, o cigarro, a bebida alcoólica, tudo isso vai estimulando. E o fato da pessoa ficar sentada, né? Porque daí ela está tomando aquilo, não está se movimentando, às vezes por um período de 4 ou 5 horas, né? Então você tem até todo um processo digestivo que fica aí comprometido. Por isso que é interessante... Você tem tido mais queixas da questão, por exemplo, laringe? Surgiram pacientes que chegaram a buscar alguma coisa assim nesse período? O que eu sinto é que assim, as pessoas estão procurando fazer a quarentena e as que vêm me procurar realmente precisam. Assim, eu quero dizer não que as outras não precisem, não é isso. Mas as coisas estão mais complicadas. Então, eu tenho visto muito problema de orelha, otite externa, que dói, sinusite. Ontem eu atendi um abscesso nasal. São coisas assim que não dá para esperar. Quem pode esperar, ou quem está com sintomas mais leves, eles estão deixando mais para frente. Apesar de todos os cuidados que a gente tem tomado, que eu acredito que está correto, a gente tem que usar máscara, sair realmente o mínimo possível. Mas eu não, até nas últimas, desde que começou a pandemia, eu não tive nenhuma queixa específica. Ninguém que chegou a trazer isso. E a questão do refluxo, você acha que uma situação como essa que nós estamos vivendo, onde daí ficamos mais dentro de casa, mudou as relações alimentares, tanto positivamente, mas alguns talvez negativamente, isso que você falou do aumento do... né, porque você está em casa, vou lá, faz um café, vou comer um bolinho... Vou dar uma beliscada, vou na geladeira, então, tudo fácil, a famosa beliscada, né, e que aí, quando você tem uma... Dá licença, querida, por favor. Quando você tem uma pessoa que tem aí um problema, às vezes já tem o refluxo, né? Isso se intensifica. Um minutinho. Caiu a energia e ligou sozinha a TV. Coisas da vida moderna, né? E aí aproveitando enquanto a Suzana vai desligar, o importante nesses intervalos ou a cada... desde que a tela fique numa altura boa, eventualmente fazer um período em pé ajuda bastante a diminuir esse desconforto. Hoje em dia, a gente tem feito bastante coisa via online, via YouTube, e tem muitos alongamentos que a gente pode fazer. O Liang Kong, que é aquelas artes marciais, tipo Tai Chi Chuan, isso ajuda bastante no equilíbrio. E ajuda a melhorar bastante essa informação e adaptar a essa nova situação que a gente está vivendo. Porque o sistema vestibular, o equilíbrio, é algo que a gente desenvolve, que a gente aprende. E se não usar, ele falha. Então, quanto mais parado eu ficar, maior a chance de dar problema, maior a chance de dar erro. Se você não usar, ele falha. E também isso vale para vós, né? A doutora Mara mesmo fez uma live essa semana e ela falou uma palavra que eu amei, que que a gente fala às vezes principalmente para professores isso, né? Mas eu acho que nesse momento em que estamos todos usando muito dessa fala direcionada, vale para todos nós, que você terminou a sua fala profissional, reseta esse sistema, né? Faça um ajuste dessa musculatura, faça o famoso desaquecimento, né? Saia daquele padrão. E isso também traz muito cansaço, porque a pessoa nem lembra, né? Terminou de falar, deixa eu fazer um alongamento, deixa eu soltar um pouco, deixa eu voltar a minha fala mais solta, né? Porque é lógico, é o que eu falo para os pacientes. Veja só, alguns pacientes falaram assim, nossa tia, né? A gente tem pacientes que são crianças, usam ainda o termo tia. Nossa tia, é bom falar assim de frente, né? Aí eu falei, então, a gente tem que articular bem as palavras. E olha só que interessante, eu tive 2 pacientes adultos que eles eram assim meio relapsos nos exercícios.
Mas agora, ambos estão tendo que trabalhar à distância. E olha, nossa senhora, ambos tiveram uma evolução enorme. Por quê? Ficaram super amigos dos exercícios da voz. É necessidade, né? Necessidade. E a questão da fala. Porque, queira ou não, nós temos que trabalhar essa situação da fala de uma maneira também diferente. E você estava falando da tensão toda, queira ou não, sobre articular ou trabalhar com a articulação mais frontal, né? Porque é diferente quando você está conversando ao vivo, você se vira. Assim, na tela, isso não é possível. Também aumenta, né, esse estresse no sentido muscular mesmo, né? Então, e aí, por exemplo, quando que um sintoma de tontura, Lu, realmente é algo que a pessoa tem que buscar uma ajuda porque passa dessa situação, como nós estamos comentando, de passageiro, vamos dizer, circunstancial. De qualquer forma, a ajuda deve ser buscada quando interfere com a qualidade de vida do paciente. Então, se aquele sintoma está comprometendo o dia a dia, está comprometendo os afazeres da vida, o paciente se isola ou se deixa de sair ou deixa de fazer as coisas do dia a dia, deve ser procurado. Existe, lógico, quadros mais complexos. Quando você tem um quadro central, um AVC, você pode ter um quadro de tontura, que aí é mais grave, que é mais complicado, mas o que a gente precisa é sempre buscar ajuda quando há necessidade. Então, se eu estou ansioso, procure fazer um exame de consciência, procure prestar atenção em que situação eu tenho tontura. A hora que eu estou trabalhando, a hora que eu deito. Então, se a gente for pegar as causas mais comuns, as 4 principais causas de tontura que acomete as pessoas, a gente vai ver uma das principais a VPPB, né, que é a vertigem posicional paroxística benigna, que é por causa... Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar dos cristais do labirinto. Na verdade, são cristais de carbonato de cálcio que servem como um peso para aumentar a sensibilidade do receptor, e acontece algo no metabolismo que esses cristais acabam se estendendo e não sendo absorvidos, e eles caem dentro do canal semicircular, e mais frequentemente do posterior. Então essa pessoa vai ter uma tontura gigante quando ela deita e vira na cama. Mas andando, não vai ter problema, não vai ter desequilíbrio, não vai ter nada. Só a hora que ela deita. Outra pessoa, outra causa comum, a vestibulite neuronite, que seria uma inflamação do nervo. Então, você tem o labirinto e tem o fio que conecta com o cérebro. O vírus vai lá e pega esse fio que conecta, aí um trabalha direito, outro não trabalha. Você vai ter uma crise de vertigem muito grande, com mal-estar, que demora um pouco mais tempo para acabar. A outra causa comum é a hidroxina linfática, que foi meu trabalho de mestrado, que é a tríade, que é aumento da vertigem, diminuição de audição e zumbido. Então, esses quadros são quadros que devem ser pesquisados, que devem ser tratados, e tem tratamento. Esse negócio que labirintite não tem tratamento não é uma inverdade. Tem muitas coisas que são confundidas como labirintite, que na verdade não é labirintite. E o último, que é mais comum, é a labirintite viral mesmo, que seria a original mesmo, que seria o vírus pegando o labirinto, e aí atrapalhando o funcionamento, e aí está uma hipoacusia. Então esses quadros, é muito importante a hora que você chegar no seu médico, com essa queixa de tontura, definir bem, olha, observe antes de... procure observar se a minha tontura não tem sensação de movimento, é uma sensação de mareio, ou é uma sensação que me puxa, ou é uma sensação de virar. Eu viro, quando eu deito na cama eu viro. Isso é vertigem. Isso tem tratamento. A gente consegue, a VPPB consegue melhorar facilmente com algumas sessões de fisioterapia. Mesmo muitas vezes eu consigo limpar o labirinto no consultório. E aí, nesses casos, quando tem que você detecta, então há uma tensão como um todo. Então, esse paciente queixa sempre muita tensão, tem tensão às vezes para falar, né? No caso vocal, eu geralmente oriento também isso.
Observe-se além dos outros sintomas, né? E também além das outras orientações, o consumo de água, né? A relação de relaxamento, de soltar, o resetar daquela função que você, né? Para quem dá aula, para quem fala muito, e às vezes eu oriento também a busca de um fisioterapeuta. Você acredita que você, né? Eu acho que é um sinal que nos ajuda muito, né? Osteopatia, quiropraxia, fisioterapia, tudo, a contrologia, né, que é o Pilates, eu comecei a fazer, estou gostando bastante, porque dá uma sensação, uma consciência corporal, que é muito importante. Nós evitarmos essa tensão, evitarmos hábitos ruins que vão levando a gente a uma dor crônica e a um decréscimo da qualidade de vida. Eu quero deixar bem claro isso. Se a gente não usar o sistema vestibular, se a gente não usar o equilíbrio, ele para. Ele dá defeito. Então, quanto mais usar, é melhor. É muito importante isso. Além da fisioterapia, se movimentar, ficar parado. Seja dança, seja zumba, né? Que tem um monte de gente que faz zumba. O que gostar de fazer, que se sentir bem, que te dê serotonina para ficar mais alegre, vale a pena. Nesse tempo de confinamento, põe uma música legal em casa, dança com seu filho. Retome esse pedaço, porque deu uma travada no que você falou. Então, e deixa eu retomar. Muitas vezes o paciente fala assim, eu chego e eu tô tão cansado que eu pego e deito. Eu vou descansar parado. Seria melhor primeiro fazer algo para soltar, né? Isso que você falou, sim. Precisa mexer. Sim. Porque eu costumo falar para meus pacientes assim, quando você vai no mecânico, o cara vai pegar teu carro e vai dar uma volta para saber o defeito. Ele não vai deixar parar na garagem. Então, para eu saber o defeito, eu tenho que eu tenho que me mexer para dar o defeito para o meu cérebro conseguir entender e corrigir o que está errado. Muitas vezes a gente fala assim, a tontura vai te curar. Então, algumas tonturas que você sente, por exemplo, na reabilitação vestibular que a gente tem, na neuronite, a tontura vai te curar. Esse erro, esse conflito que acontece, vai te ajudar a melhorar. O que não pode é gerar uma ansiedade, gerar um estresse por causa da situação que está acontecendo. Alguém que passou para mim o nome está perguntando assim, o senhor considera que a área, não sei se você está conseguindo visualizar a pergunta inteira, para mim passou tem o mesmo resultado que a reavaliação vestibular realizado pelo fonoaudiólogo. O senhor, e aí? Aí é complicado, eu acho que são complementares. O fonoaudiólogo pode trabalhar muito bem e é preparado para trabalhar o exercício relacionado ao labirinto. O fisioterapeuta vai trabalhar o corpo como um todo. Então, eu adoro minhas fonos, minha mulher é fonoaudióloga, eu acho que tem tudo a ver, a gente trabalhar junto, são coisas complementares, só que cada caso deve ser visto por caso. Então, tem casos onde eu tenho um idoso, por exemplo, que tem uma presbiastasia, olha que nome grande, presbiastasia. Vamos lá, gente, a gente escreve, hein? Seria um envelhecimento de todo o sistema vestibular, envelhecimento das juntas, envelhecimento do labirinto. Então, quanto mais parado eu ficar, eu vou ter mais complicação, vou ter mais tontura. Nesse caso, um fisioterapeuta estaria melhor indicado. Agora, eu vejo um quadro de VPPB, que a fonoaudióloga trabalha bastante com a parte do labirinto, com a parte da orelha, melhor capacitada para isso. Então, eu acredito que tem espaço para todo mundo, que a gente não precisa lotear o paciente, que um complementa o outro. Mas, novamente, não fiquem parados. O movimento é importante. Nós temos que estimular o sistema vestibular. A gente acha, eu estou velho demais, a minha vida é assim, eu vou ter tontura. Não. A gente consegue melhorar. Igual enfraquecimento da voz, né? Quantos pacientes mais idosos que chegam e falam, eu nem sabia que dava para fazer terapia para voz depois que eu tô mais velho, né? Achei que era normal ficar com voz de velhinho, né? E aí a gente percebe isso. O fato de... vale o mesmo princípio, né? O fato das vezes a pessoa passar a morar sozinha, não falar mais. E isso atualmente também é uma realidade, né, Lu?
Quantas pessoas, não precisam ser idosos, né? Quantas pessoas aí mais jovens e que moram sozinhas, mas trabalhavam o dia todo, ficavam o dia todo fora, ficavam o dia todo conversando com as pessoas e tal. E então encontrava um ou outro, mesmo que o trabalho às vezes é mais burocrático, e agora não. Até consegue adaptar o trabalho em casa, mas fica lá, quietinho, quase sem falar. Eu até às vezes falo pro pessoal, canta, né? Quem canta seus males espanta, aquece a garganta, né? Até brinco, até rima, tá vendo? Então, eu achei bem interessante, eu acho que vale a gente reforçar, até pra gente, eu tô vendo aqui o horário, a questão, né, é um assunto interessante mesmo, mas a gente reforçar, do mesmo jeito que o trabalho vocal bem ajustado, ele faz com que a nossa voz se mantenha melhor por um período maior, o mesmo vale para o sistema vestibular como um todo. Use ou perca. É simples. Se você não usar, você vai perder. Bom, uma coisa só para encerrar, acho que gostei muito de ter conversado com você, eu estava muito ansioso, mas foi uma coisa que fluiu bem legal. Tem muita gente querida aqui vendo a gente falar. Muito obrigado por vocês que estão ouvindo a gente falar. Muito obrigado mesmo. E assim, tem pequenas coisas que a gente pode fazer no dia a dia que auxiliam. Então, se eu moro em apartamento, uma vez por semana, 2 vezes por semana, sobe de escada, não sobe de elevador. Durante o dia, lembre-se de alongar, procure dançar, procure ouvir música. Vai fazer bem para você. Vai no supermercado, não para o carro tão perto, para um carro um pouquinho mais longe, para andar um pouquinho mais. Vai fazer suas compras, não pega o carrinho, não se apoie no carrinho, leva a cesta, que vai fazer você ficar com equilíbrio. São pequenas coisas que, somadas no dia a dia, vão te ajudar a manter o sistema vestibular funcionando bem e manter o seu equilíbrio presente. Muito bem, obrigado. O mesmo vale aí para vós, né? Lembrando então sempre da gente manter a hidratação direta, o uso do soro ou uma inalação agora nesse período que o ar fica mais seco, principalmente aqui na nossa região sudeste e sul. Fazer a hidratação é bastante funcional, relaxa, dá uma qualidade melhor, e essas orientações também todas musculares, a posição, né? Nada de ficar falando um período tudo torto, né? Sempre se ajustar, se movimentar, e que isso tudo vai passar, e essas orientações, na realidade, Lu, eu acho que elas servem para sempre para nós, né? Agora talvez elas se tornaram um pouco mais focais pela situação, mas na nossa vida cotidiana, isso que você trouxe é extremamente importante, né? Isso que você falou do mercado, né? Em vez de ir empurrando o carrinho, quer dizer, se você não vai pegar muita coisa, você mexer, o quanto o nosso corpo realmente precisa estar em equilíbrio, e a postura é muito importante para o sistema como um todo funcionar melhor, né? A comunicação, como a gente diz, né? A comunicação aproxima as pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que nesse momento nós estamos vendo de uma maneira tão intensa, porque a forma que nós estamos conseguindo nos encontrar é através da comunicação. Temos que tornar tudo isso agradável, né? E não tenso nem cansativo. Vamos fazer uma caipirinha, Pode falar. Limonada. Vamos fazer uma caipirinha dessa situação, né? Com esse limão que nos deram, né? Vamos procurar fazer. Então tá bom, gente. Nós agradecemos muito. Vou estar vendo de estar por 24 horas, né? Ela fica salva, e depois eu vou ver se eu gravo para deixar na minha página do YouTube disponível. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Suzana. Você sabe que eu admiro muito você, e foi um prazer. Eu que agradeço. Tchau, querido. Tchau, gente. Obrigado, viu? Um abraço.